Alô, Baixada Santista, Ação em Reação, chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta sexta-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Hoje vou apresentar os meus convidados com um pouco mais de calma, até pela quantidade de convidados nesta sexta-feira. Torinho, eu vou começar aqui ao meu lado, o Mihalho, nosso convidado desta sexta-feira, o Mihalho Halaico Júnior, ele que já foi secretário de Educação de Cubatão, já foi vereador e hoje está no PSB, estava no PPS até recentemente e hoje no PSB. A presença também do Tião, ex-vereador de Cubatão, ele que está atualmente à frente do PCdoB. Ao lado dele, o presidente do PT de Cubatão, o vereador Paulo Tito, também gentilmente atendendo ao nosso pedido. E o Rodriel Henrique Pivato, servidor público, ele que estava à frente do PSD. Nós vamos fazer uma rodada com todas as cidades, debater um pouco estas mudanças partidárias. Eu tenho escutado em todas as cidades, não é só Cubatão, Santos, no Guarujá, Mongaguá, Peruíbe, a gente tem escutado em todas as cidades que tem havido uma dança do crioulo doido na questão partidária, tudo em vistas às eleições de 2012. Vereadores mudando de partido, presidentes de partido mudando de partido, os partidos mudando de mãos, uma coisa curiosa, né? Nós tivemos aqui em Santos algumas alterações significativas, Guarujá também, alterações importantes no panorama político. Vamos começar a discutir por Cubatão. Eu quero ouvir aqui do Mihalho, porque o Mihalho estava no PMDB, saiu do PMDB, houve lá um desentendimento, foi para o PPS, saiu do PPS, agora está no PSB. O que está acontecendo, Mihalho? Você não está conseguindo ficar quieto num partido? Boa tarde e obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto. Boa tarde a todos aqueles que engrossam sempre a sua audiência, principalmente na nossa cidade. Obrigado. Cada vez que a gente vem aqui, só retornar à cidade nos dias seguintes é um comentário geral. Nós estávamos, eu e vários companheiros no PMDB, aliás, eu nunca tinha tido outro partido desde a época da ditadura, estava lá no MDB, depois PMDB, e este ano, curiosamente, depois da morte do Quércia, né, nós sofremos uma intervenção no PMDB de Cubatão. Eu não era o presidente, não era vice-presidente, eu fazia parte da executiva. E a intervenção se deu porque o partido reunido se recusou a dar sustentação ao governo municipal, se recusou a apoiar o governo da Márcia Rosa. E a intervenção resultou na nomeação de uma comissão provisória constituída por ocupantes de cargos comissionados na administração. Com isso, nós saímos do PMDB e fomos buscar um partido que se colocasse frontalmente contra a administração local, porque nós entendemos que a cidade tem sido muito mal administrada e precisamos resgatar a cidade, fazer com que a cidade volte a caminhar nos trilhos corretos. E nós buscamos o PPS porque era um partido que a nível nacional se colocava fora do leque de alianças com o PT e ainda lá em Cubatão nós tivemos... o presidente de honra, o Roberto Freire, apareceu na televisão recentemente fazendo duras críticas, né? Exatamente. E lá em Cubatão nós tivemos a garantia de que o partido não iria dar sustentação ao governo local e com isso nós entendíamos que era um partido onde a gente tinha espaço para ajudar a construir a grande aliança dos partidos de oposição que vão com certeza derrotar o PT e a administração Márcia Rosa nas eleições do ano que vem. Mas, num determinado momento, curiosamente, os ventos mudaram. Não é? Os ventos mudaram e nós tivemos a sensibilidade de perceber que o partido caminhava também para fazer parte do grupo de apoio à administração. E aí nós nos retiramos
O fato que nós sensibilizávamos, de fato ocorreu, o partido migrou para o grupo de apoio, né? Novamente cargos foram trocados, promessas, enfim. Nós aproveitamos então que o PSB, que era um partido também que nós tínhamos uma simpatia muito grande pela postura, pela história, pela defesa do socialismo, havia na convenção municipal decidido que era um partido que haveria de ingressar ao bloco de oposição. Que é o Dedinho, o Alemão, não é isso? Exatamente. O Doda, me parece. Então, o Doda era o vereador que era do PDT, ingressou em juízo, demonstrou junto ao TRE que não tinha mais condições de permanecer no PDT, porque foi eleito por um partido de oposição e que também sofreu uma intervenção e obrigado a dar sustentação ao governo municipal. Com isso, o Doda também veio para o PSB, nós caminhamos juntos e acabamos... Hoje você está no PSB. PSB, sou filiado. Rodriel, você estava à frente do PSD. Perfeito, Augusto. Você é servidor federal, me parece, não é isso? Perfeito, Augusto. Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto. Boa tarde. O que aconteceu? O Kassab não gostou? Você parece lembra um pouco o Kassab. Por favor, não, Augusto. Não, Boa tarde a você, telespectador do TV de Santa né? O Kassab está mais magro. Eu já estou emagrecendo, Augusto. Está um processo de caminho. Boa tarde a você, Augusto. Há uns 5 anos já. Boa tarde a você, Augusto. Boa tarde a você, telespectador da Santa Cecília. Na verdade, a questão do PSD vinha desde maio. Na verdade, eu era presidente do partido desde maio, desde 25 de maio deste ano. Vinha mantendo isso de uma certa forma. Você era presidente do partido? Já, da Comissão Provisória do partido desde 25 de maio deste ano. Foi feito o convite pelo prefeito Gilberto Kassab, através do seu assessor Aloísio. E o partido começou a desandar a partir do momento que eu publiquei, tornei isto público, porque eu deixei chegar mais próximo do período final de filiações para começar a afiliar as pessoas, porque na verdade a administração municipal de Cubatão, Augusto, estava tomando todos os partidos da cidade. Eu tive que ter o máximo de segurança possível para não sofrer esse processo de intervenção. Fui para os jornais, fui convidado pelas pessoas da administração, antes de ter assumido o PSD, para integrar os quadros da administração, fato esse que eu rechacei. Até muito em função disso, por causa da questão da Escola Politécnica da USP, porque esse é um trabalho antigo meu, e a administração municipal, e muito isso na própria pessoa. Você perdeu o partido quando? Perdi o partido tem uma semana e meia praticamente. E o que aconteceu? O Kassab ligou e falou... Fui entrar em contato comigo, o assessor dele entrou em contato comigo, e me informou que haviam 2 grupos da cidade, um ligado à atual administração, através da prefeita, e outro ligado ao atual presidente da Câmara Municipal, o Donizete, interessados no partido. No caso do Donizete, alicerçado por um empresário aqui da região. Entendeu? Na qual só vou pedir o sigilo para não citar o nome. E afinal de contas, o partido está com quem agora? Sinceramente, Augusto? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Porque, na verdade, a única informação oficial que existe no Tribunal Regional Eleitoral... Você não é mais o presidente. Eu desfiliei, mas a única comissão provisória que está registrada aí no TRE é a minha. Entendeu? Ou seja, criou-se uma grande celeuma na cidade. Tião, e você no PCdoB? Você resolveu, inclusive, vocês vão lançar uma candidatura própria, me parece? O PCdoB está mais firme aí nos seus propósitos? Exatamente. Boa tarde, Augusto. Tarde, antes de mais nada, boa tarde aos ilustres companheiros aqui da nossa cidade, né? Aos espectadores da TV Santa Cecília. E, realmente, o PCdoB, nessa eleição, vai participar ativamente, né? Já tem definidos quadro de candidatos a vereadores, pré-candidatos a prefeito, a vice-prefeito, e a gente pretende desenvolver na cidade um trabalho em que se eleve o nível da disputa partidária em Cubatão, né? Fazendo com que prevaleça a vontade da população, ouvindo a população, os seus anseios, e conciliando isso a uma equipe técnica que vai preparar um programa de governo para a gente conciliar vontade popular, anseios da população e aquilo que pode ser feito em nossa cidade. E dentro desse princípio, a gente foi, inclusive, vou antecipar aqui, apesar de não ser período eleitoral, mas eu sou pré-candidato a prefeito e o Miúdo será o nosso pré-candidato. O Miúdo está aqui, o Felipe, você consegue mostrar o Miúdo? Grande Miúdo, liderança lá de Cubatão, está aqui
aí com seu jaleco tradicional, jaleco branco. Ô Mildo, não dá pra gente pôr uma propaganda aí do Ação e Reação no jaleco? Hã? Tem espaço. Hã? Olha aí, vamos colocar uma propaganda do Ação e Reação. Grande Mildo. Então vocês dois já se definiram como pré-candidatos. Por que o Mildo? Porque nas últimas pesquisas do IBOP, nos levantamentos dos dados de Cubatão, mais da metade da população hoje reside na área periférica da cidade. E ninguém melhor do que Mildo para representar essa classe, né, a periferia da nossa cidade, que ele é um baluarte lá na luta por melhores condições de vida para toda a população que vive na região da periferia. Então, a periferia terá voz ativa na nossa administração com a nossa vitória, se Deus quiser. Com certeza. Paulo Tito, o PT tem 4 vereadores. Conseguiu formar uma chapa para competir nas eleições e tentar manter ou aumentar esse número de cadeiras? Conseguiu essas turbulências partidárias no PT? A coisa foi mais tranquila? Boa tarde e obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade, o convite que me foi formulado e quero dar boa tarde a todos os telespectadores da TV Santa Cecília. Para mim é um prazer imenso estar aqui. Obrigado. E à disposição de vocês, né, para as perguntas que for pertinentes. E em relação a isso, nós estamos muito tranquilos. Nós temos 4 vereadores. Né, o nosso objetivo é aumentar a bancada, tanto que o único problema que nós temos é que nós temos candidato demais e a gente vai ter que usar de critérios para que nós possamos escolher aqueles que realmente tenham condições, representem bem a nossa população. E esse é o nosso objetivo. Né? E concernente o que está sendo colocado aqui pelos nobres companheiros, eu acho que isso é a dinâmica da política. Né? Eu acho que a discussão, a política, ela faz parte de todo o processo. E Cubatão está em efervescência, mesmo porque é um governo novo, um governo que não é de continuidade, e foi uma quebra de hegemonia, então muitos torcem para que se volte aqueles que estavam no poder, e tudo isso faz parte do processo, e nós estamos trabalhando com muito afinco no sentido de respeitar os partidos. Quando uma das coisas que me deixam ser um pouco triste nessas questões todas é exatamente a falta de fortalecimento dos partidos políticos, aonde se juntam exatamente, ou seja, na época de eleições. E eu tive esse privilégio, a minha preocupação com o partido foi exatamente prepará-lo exatamente para esse momento que nós estamos vivendo agora. Tanto que, em relação a esse sentido, nós não temos nenhuma preocupação. A nossa preocupação é construir um projeto, dar continuidade a um projeto que está transformando a cidade de Cubatão. Uma cidade que realmente, infelizmente, ao longo dos anos, ela não foi uma cidade planejada, né? Uma cidade que arrecada muito, está com problemas, e esses problemas tudo oriundos exatamente em função da falta de planejamento. Os problemas que está passando hoje... Com certeza. Até a questão, você falou a questão de um orçamento, tem uma polêmica, não sei se vocês podem me ajudar, tem uma polêmica que eu recebo muitos e-mails, pessoas que têm dito isso, inclusive eu levantei uns dados que me chamaram a atenção em razão dessa informação, já que você tocou nessa questão de orçamento, foi propagado, acho que foi até tema da Câmara Municipal, um debate na Câmara Municipal de Cubatão, foi propagado um orçamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais para Cubatão. Eu tive até uma informação, até ontem eu vi números que me chamaram a atenção, não sei se vocês sabiam, mas a cidade de Cubatão este mês que passou, ela caiu de 8ª cidade arrecadadora de ICMS para a 13ª cidade. Caiu mais ainda, acho que caiu um pouquinho mais, e Augusto, eu vi os dados. A informação que eu tive é ela era a 8ª cidade arrecadadora de ICMS do estado, passou a ser a 13ª. E há uma polêmica de que vai ter um déficit de 240 milhões. Exatamente. O que acontece com isso, Tito? Exatamente, porque se faz uma projeção. É uma projeção que se faz, por exemplo, a projeção era de 1 bilhão e 200. Infelizmente não vai se chegar a isso. Né? E Cubatão é uma cidade que vive eminentemente do imposto das indústrias.